Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero com vocês ler um texto bíblico que se encontra em Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortalidade. Quando eu ferir a terra do Egito. Bem, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós te louvamos e te agradecemos por estarmos, Senhor, podendo ler a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Que o Senhor, em nome de Jesus, use a minha vida para falar com a Tua igreja, Senhor. Que vidas venham a ser edificadas, vidas venham a ser transformadas, Senhor, pela Tua pregação, pela pregação da Tua Palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por mais esta oportunidade, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Amém, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui falar da Palavra de Deus para vocês. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que está acontecendo muitas mortes, seja ela por doenças ou por fome. Desemprego tem causado tristezas em muitas pessoas têm sido privadas do seu trabalho. A situação não tem sido fácil. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, vencendo em tempos difíceis. Além de ser um domingo de Páscoa, nada mais justo de nós falarmos do que quando iniciou a Páscoa. A Páscoa para os israelitas, como mostra o texto que nós lemos, é o início do ano para eles. Apontava ao início dos meses. Quando Deus estabeleceu a Páscoa ali para os israelitas, ele falou: esse mês será o mês que dá início ao ano para vocês. A partir desse momento será um novo início, um novo ano para vocês. Era um momento em que o povo estava escravizado, estava em terra estrangeira, e passaria a ser livre para caminhar para a terra prometida. O propósito da Páscoa ali
era relembrar como Deus livrou o povo do Egito, mediante os seus feitos poderosos. E esta data ela deveria ser lembrada de forma perpétua, todos os anos, sem um final, sem uma data final. Mas deixa eu contar um pouco da história para vocês, do que estava acontecendo ali com o povo de Israel. O povo tinha ido para o Egito na época em que José era o governador. O pai de José, que era Jacó, e toda a sua família foram até ele e ficaram morando no Egito. E depois da morte de José, seus irmãos e toda aquela geração, a Bíblia vem dizer que levantou-se outro rei após aquela geração, que não conheceu José, que não conhecia José. E aquele rei, ele começou a ver que o povo de Israel que morava no Egito, ele estava crescendo muito. O povo começava a se multiplicar, o povo começava a crescer de tal forma que isso começou a causar espanto no rei ou no faraó do Egito. Começou a causar um temor nele, e ele começou a pensar, e se acaso, ou se por acaso acontecer uma guerra e esse povo resolver se revoltar contra nós? É melhor a gente começar a pensar nisso e começar a poldar esse povo. Então qual a ideia do faraó, o rei do Egito naquele momento? Vamos escravizar esse povo, vamos fazer com que esse povo trabalhe para nós de forma escrava. Vamos colocar serviços pesados sobre eles, vamos colocar pessoas para governar sobre eles de forma a escravizá-los. E a Bíblia diz que quanto mais o povo era afligido, mais o povo de Israel crescia. Por isso o rei do Egito, o faraó, ele mandou que matassem todos os meninos que nascessem do povo de Israel. Ele falou, assim que nascesse alguma criança, se fosse menina, poderia viver. Mas se fosse menino, todos deveriam ser mortos. Todos os meninos que nascessem dos filhos de Israel deveriam morrer, segundo a ordem do faraó. Contudo, as parteiras, elas temeram a Deus e não fizeram isso. E os meninos começaram a nascer, e nisso nasce Moisés. Um menino que a família olhou, achou muito formoso e escondeu esse menino. E a mãe, vendo a dificuldade que já estava de esconder aquele menino com o passar do tempo, ela tem a ideia de colocá-lo num cesto e depositá-lo no rio, onde a filha do faraó estava tomando banho. E quando aquele cesto com aquela criança vai pelo rio, a filha do faraó vê aquilo e se comove com aquela situação e resolve pegar aquela criança e adotar aquela criança. Aquela criança começa agora a viver segundo os padrões que o Egito estabelecia. Ela começa a crescer aprendendo o que o Egito ensinava a ela. Mesmo ela sendo um israelita, mesmo ela sendo um hebreu, ele começa a crescer aprendendo tudo aquilo todas as ciências que se estabeleciam no Egito. Moisés cresce no palácio de Faraó, o rei do Egito, até um dia em que ele teve um encontro com Deus. Até um dia que Moisés estava num monte e ele vê uma sarça, um mato pegando fogo, e o mato não se consumia. E daquele mato sai uma voz, é Deus falando com Moisés naquele lugar. Deus se revela a Moisés, e ali Deus levanta Moisés para ser o libertador daquele povo que estava escravizado no Egito. Deus usa Moisés agora para libertar aquele povo do Egito, para libertar aquele povo da escravidão. E através de Moisés, Deus vai até Faraó e anuncia as pragas que haveriam de vir sobre o povo caso o Faraó não libertasse o povo dele, o povo de Israel. E as pragas eram as seguintes. A primeira praga, as águas de todos os rios, as águas de todos os lugares do Egito, elas se tornaram em sangue. Não podiam se beber as águas. A segunda praga, rãs vieram sobre todo o Egito e encheu toda a terra.
toda a terra estava completamente cheia de rãs. E depois disso, piolhos infestaram toda a terra do Egito. Em seguida, a quarta praga, moscas encheram a terra do Egito. Contudo, Faraó ainda não libertava o povo. E na quinta praga, animais morreram de peste. Todos os animais, a maioria dos animais, melhor dizendo, do Egito morreram com uma peste. Veio uma peste sobre a terra do Egito e os animais morreram. Depois vieram úlceras, feridas que brotaram sobre os animais que sobraram, sobre os filhos, sobre os pais, sobre as mães, sobre todas as pessoas. Vieram úlceras, feridas sobre a vida das pessoas. Depois disso, a sétima praga, veio uma chuva de pedras juntamente com fogo, e aquilo que tinha sobrado da plantação, essa chuva de pedras com fogo destruiu tudo. Ou seja, o povo estava sem água, o povo estava sem comida, mesmo assim o faraó não deixou o povo ir. Depois, na oitava praga, veio gafanhotos, e aquilo que a chuva de pedras, a chuva de fogo não destruiu, gafanhotos comeu o resto que sobrou. Aqueles poucas coisas que tinham sobrado, os gafanhotos vieram e devoraram. Na nona praga, a Bíblia vem dizer que veio trevas sobre a terra do Egito, de tal forma que eram trevas espessas, de uma forma que eles podiam apalpar as trevas. Era tão forte as trevas que a Bíblia vem dizer que cada pessoa ficou no lugar que estava por 3 dias, porque não conseguia ir para lugar nenhum. Ficaram imóveis durante 3 dias no lugar que estavam. E por último, a 10ª praga, veio o anúncio da morte dos primogênitos. Mas antes de acontecer essa praga, vem a história que nós lemos aqui da Páscoa. Que quando Deus anuncia que viria essa praga da morte dos primogênitos, antes Deus fala com o povo para que eles pudessem celebrar a Páscoa. Deus manda todos os israelitas pegarem um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e guardá-lo até o 14º dia do mês. Deixava ele separado, isolado dos demais animais por 14 dias, e depois, no 14º dia, eles sacrificavam esse animal. Deveriam pegar o sangue desse animal e passar nos batentes da porta, e depois comer a carne do animal com ervas amargas, com pão sem fermento e vestidos com a roupa pronto para sair. Eles deviam comer rapidamente e deviam comer prontos para sair a qualquer momento daquele lugar. Tudo deveria ser comido na mesma noite, e aquilo que sobrasse deveria ser queimado, não deveria ser comido no outro dia. Deveria ser comido tudo no mesmo dia. E na noite em que eles estivessem comendo esse cordeiro pascual, Deus enviaria um anjo da morte. Esse anjo ele passaria pelo Egito e mataria todos os primeiros filhos, todos os primogênitos, seja de animal, seja de homem. Todos os primogênitos seriam mortos naquela noite. Contudo, o anjo passaria nas casas, e a casa que estivesse com sangue na porta, ele passaria por cima. Naquela casa não haveria morte, porque o sangue o livraria. O anjo passaria por cima daquela casa. E aí vem o nome Páscoa. Páscoa significa passagem, ou passar por cima. E assim, pelo sangue do cordeiro que foi morto, os israelitas eram salvos. Os filhos dos israelitas eram salvos. E diante dessa história, e diante do texto que nós lemos, eu quero trazer algumas lições para as nossas vidas hoje, para nós aplicarmos hoje nas nossas vidas. A primeira coisa que eu quero aqui falar com vocês é que a Páscoa, ela era um momento de apreensão e ao mesmo tempo um tempo de confiança em Deus. Era o momento da Páscoa, era um momento de apreensão, porque os israelitas deveriam sacrificar o cordeiro assim que o sol se pôsse. Eles deveriam sacrificar,
e passar o sangue nos batentes da porta e ficar trancados dentro de casa. Eles não podiam sair. Eles deveriam preparar toda a comida ali, a carne do cordeiro, as ervas amargas, se vestir de uma forma, estar pronto para sair a qualquer momento e estar ali apreensivo, sem saber o que ia acontecer lá fora. Não sabia como estava a situação lá fora. Em outras palavras, eles não sabiam o que realmente poderia acontecer lá fora. Eles ouviram falar, mas na hora do acontecimento eles poderiam estar apreensíveis para saber o que estava acontecendo lá fora. Mas além disso, era o momento deles confiar naquilo que eles tinham ouvido de Deus. Era o momento deles confiar naquilo que Deus tinha mandado eles fazerem. Trazendo para os nossos dias atuais, algo semelhante acontece. É que nós aqui estamos vivendo um tempo de pandemia. E aqui eu não quero dizer que a pandemia é uma punição de Deus contra aqueles que não conhecem. Não. Longe disso. Não acredito nisso e nem defendo isso. O que estou querendo dizer é que esse momento de apreensão que nós estamos vivendo hoje, de momento de pandemia, de momento de muitas incertezas, momento de dificuldade para muitas pessoas, contudo, e nós temos que ter certeza e mantermos a nossa confiança naquilo que Deus tem falado para nós. Temos que manter confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Esse é um momento de incógnita para muitas pessoas, ou para todos nós. Sim, é um momento de incerteza, mas ao mesmo tempo tem que ser um momento de confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Um momento de confiar de que Deus é o Senhor de todas as coisas. Um momento de confiar de que Deus é soberano. Nós temos que acreditar que Deus é o Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas e que Ele está no controle de todas as coisas. O meu pastor Rodrigo Soeira, ele diz que nós muitas vezes perdemos o controle de muitas coisas na nossa vida. É comum perdermos o controle de muitas coisas na nossa vida cristã. E na nossa, seja cristão ou não, melhor dizendo. Mas tem uma coisa que nós conseguimos controlar e isso nós não podemos perder o controle, que é o nosso foco. O nosso foco tem que ser Cristo, o nosso foco é Deus, o nosso foco é olhar para cima, é olhar para Jesus. O nosso foco não pode ser... A gente não pode tirar o foco de Deus, não pode tirar o foco de Jesus, não podemos tirar o foco daquele que é o Senhor de todas as coisas, não podemos tirar o foco daquele que é o Criador de todas as coisas, não podemos tirar o foco daquele que dá vida, daquele que pode restaurar a saúde, daquele que é o médico dos médicos, daquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Não podemos tirar o foco disso. O nosso foco não pode ser tirado. O nosso foco está em Deus. A nossa confiança tem que estar enraizada em Deus. A nossa confiança tem que estar baseada na palavra de Deus. O autor da carta aos Hebreus vem dizer que nós temos que ter os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E a Bíblia continua dizendo: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Jesus suportou as dores, Jesus suportou a cruz para que nós não desanimássemos, para que nós não parássemos, para que o nosso foco fosse nele, para que a nossa visão estivesse nele, porque Ele é o autor da nossa fé, Ele é o consumador da nossa fé. Nele está a nossa esperança, nele está a nossa confiança, confiança essa que não pode falhar, esperança essa que não pode falhar todas as coisas, mas a nossa confiança, a nossa esperança em Deus não pode falhar de maneira nenhuma. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a Páscoa é um momento de aprendizado e de ensinamento para as nossas vidas. É um momento de aprendizado porque eles precisavam aprender
a confiar e a cumprir aquilo que foi falado para eles fazerem. Depois dessa data que aconteceu a primeira Páscoa, eles deveriam repetir todos os outros anos. Não era só aquele momento. Todos os outros anos eles deveriam cumprir esse ritual da Páscoa. Todos os outros anos eles deveriam repetir esse momento pascal. Sabe por quê? Porque no primeiro ano que eles fizeram, e foi o texto que a gente leu aqui, nesse primeiro momento eles estavam escravos no Egito. Mas depois desse momento eles já não estavam mais escravizados. Eles foram libertos nesse dia. Eles saíram da terra do Egito. A Bíblia vem dizer que as pessoas acordam de madrugada com os seus filhos mortos no Egito, os seus primeiros filhos, ou os filhos mais velhos, acordam mortos e começa um clamor, uma choradeira tão grande que o faraó chama Moisés e fala: leva o seu povo embora, saia daqui com o seu povo, eu não quero mais vocês aqui na minha terra. E os vizinhos começam a dar as coisas para os israelitas e eles saem com bens materiais daquele lugar, porque os vizinhos começam a dar os bens para eles e eles começam a peregrinar pelo deserto saindo do Egito. Ou seja, nas próximas Páscoas eles já não estavam mais no Egito, eles já não eram mais escravos. A Páscoa agora era uma lembrança, era um aprendizado. A Páscoa agora era para eles lembrar que foram escravos, mas foram libertos pela mão de Deus. E sabe qual era a ordem de Deus? Ensine para os seus filhos o que significa a Páscoa. Ensine para os seus filhos o que significa esse ritual que vocês fazem todos os anos. Ensine para os seus filhos essa data que vai ficar marcada na história do povo de Israel. Deus falou que eles deveriam comer a Páscoa todos os anos e explicar para os filhos o significado dela. E isso deveria ser passado de geração a geração. Eram os pais que tinham a obrigação de ensinar os seus filhos aquilo que Deus tinha falado. Se nós formos aplicar na nossa vida essa lição hoje, devemos saber que tudo aquilo que aprendemos de Deus deve ser algo a ser ensinado para as outras pessoas, a começar por aqueles que estão mais próximos de nós, que é a nossa família. Devemos ser aqueles que estão dispostos a dar continuidade àquilo que nos foi ensinado a respeito de Deus e sobre o que Ele quer para as nossas vidas. Devemos aproveitar cada momento para sermos anunciadores das grandezas de Deus. Apesar do momento ruim que o mundo está vivendo, devemos ser aqueles que levam a palavra de esperança para o mundo. Contudo, devemos lembrar que o nosso testemunho, ele começa em casa. A nossa vida cristã, o nosso culto cristão, ele começa em casa. Não é quando eu vou para a igreja, não é quando eu vou para o templo que eu ofereço o meu culto. Se nós não formos exemplos dentro da nossa própria casa, não podemos sair para a rua e colocar uma máscara de bom crente e achar que tudo está certo e achar que está correto. Não. Nós temos que dar o bom exemplo dentro da nossa casa, temos que ser testemunhas do que Deus fez, daquilo que Deus tem feito na nossa vida, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Era responsabilidade dos pais ensinar os filhos aquilo que Deus tinha feito. É responsabilidade minha e sua, que conhece o Evangelho, que conhece a palavra de Deus, anunciar a outras pessoas, anunciar o reino de Deus para outras pessoas. Cabe a nós levarmos esse Evangelho, cabe a nós anunciarmos as grandezas de Deus, cabe a nós falarmos aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Somos testemunhas, estamos aqui de passagem, somos peregrinos e forasteiros. Assim como o povo estava no Egito, saiu para peregrinar pelo deserto até chegar à terra prometida, nós estamos também peregrinando em terra estrangeira para chegar na nossa terra prometida, a Nova Jerusalém. E nesse caminho temos muito a ensinar a outras pessoas, temos muitos
pessoas a falar do Evangelho nessa caminhada, nessa peregrinação até a terra prometida, a Nova Jerusalém. Paulo vem dizer a Timóteo que se alguém não cuida dos seus parentes e especialmente da sua família, ele negou a fé e é pior do que um descrente. Em outras traduções vem dizer que é pior do que o infiel. Nós temos que ter convicção daquilo que somos e em quem somos. Somos cristãos e estamos enraizados em Cristo para levar boas novas, para levar boas notícias. Não podemos ser anunciadores de más notícias, temos ser anunciadores de boas notícias. O Evangelho é boas notícias, o Evangelho são boas novas. O Evangelho não são más notícias, o Evangelho são boas notícias. Nós somos proclamadores da boa notícia em que Cristo veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Terceira e última coisa que eu aprendo aqui é que Jesus é a nossa Páscoa. Para nós entendermos a importância da Páscoa para nós, é preciso lembrar que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Cristo é aquele que morreu por nós em sacrifício vivo e ele se ofereceu por nós, pelos nossos pecados. Hoje já não é mais preciso sacrificar um cordeiro. Hoje não é mais preciso pegar um animal e matá-lo, porque Cristo morreu uma vez por todos. O sacrifício já foi realizado. O sacrifício já foi consumado na cruz do Calvário. O sacrifício já foi realizado o sacrifício perfeito, a Bíblia vem dizer, já foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. Não precisa de mais sacrifícios de animais. O sangue de Cristo agora nos purifica de todo pecado. Ele é o Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem defeito, que morreu por nós para nos libertar da escravidão, para nos dar vida, nos libertar do Egito e nos fazer caminhar em direção à terra prometida. Glória a Deus. A Páscoa para os israelitas era o motivo da libertação da escravidão do Egito. E para nós, Cristo nos libertou da maldição do pecado e da morte. O pecado já não tem poder sobre nós, já não tem domínio sobre as nossas vidas. Com isso, não estou dizendo que não pecamos mais, mas não somos dominados pelo pecado mais. O pecado já não tem domínio sobre nós. A morte não tem domínio sobre nós. A Bíblia vem dizer que Deus nos libertou da maldição da morte. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas fomos libertos para viver uma vida com Cristo. Agora a morte não tem poder. Nós não morremos mais, nós passamos agora da morte para a vida, a Bíblia vem dizer. E agora nós passamos para a eternidade. Nós ganhamos uma vida eterna com Cristo. Nós ganhamos uma esperança que não pode falhar. Nós passamos a viver uma vida para a eternidade com Deus. Nós já passamos da morte para a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E nós, a Bíblia vem dizer que ressuscitamos com Ele, assim como Ele ressuscitou o Seu Filho para ser o primogênito. Entre todos, nós ressuscitaremos com Ele. Se aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que estiverem vivos serão transformados e nos encontraremos com Ele nos ares, para estarmos para sempre com Deus. A grande mensagem do Evangelho não é que Cristo morreu pelos nossos pecados, porque se fosse só isso, vários animais morreram pelos nossos pecados, vários animais foram mortos nos sacrifícios que eram oferecidos cotidianamente, que eram oferecidos semanalmente, que eram oferecidos anualmente no dia da expiação. Vários animais morreram, mas a grande mensagem evangélica é que Ele vive, é que Ele morreu
morreu, mas ele ressuscitou e ele está vivo pelos séculos dos séculos, e ele está vivo entre nós, no meio de nós, habitando em nós pelo seu Espírito. Cristo não é um Deus morto, Cristo não é um cordeiro que está morto, Cristo é um cordeiro que foi morto, mas agora ele ruge, agora ele é o leão da tribo de Judá, agora ele é o leão que batalha as nossas batalhas, agora ele é o nosso advogado fiel, agora ele é aquele que está à destra do Pai e intercede por nós. Em tempos de que muitos estão dizendo que a igreja está vazia, que o templo está fechado, na verdade, o que está vazio é o túmulo onde Jesus foi colocado. Ele não mais está lá, ele está vivo. Quando foram procurar ele no túmulo, chegaram lá, o túmulo estava vazio, e anjos chegaram ali e falaram assim: porque procura entre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou, o nosso Deus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus vive, e essa é a nossa alegria na Páscoa, em que o Cordeiro de Deus foi morto, em que o Cordeiro de Deus subiu o Monte Calvário e foi crucificado naquele monte, foi crucificado naquela cruz, mas ao terceiro dia ele saiu daquele túmulo para viver eternamente, para estar conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, ele não nos abandona, ele não nos deixa só, ele não nos deixa sozinhos, ele está sempre conosco. E mediante tudo isso, a grande lição que fica para nós é: valorizemos a Páscoa de Cristo. Que através de Cristo nós possamos saltar os mais variados abismos da nossa vida. Que através de Cristo nós possamos saltar a mentira. Aleluia. Que através de Cristo nós possamos saltar a fofoca, possamos dar o salto sobre o ódio, dar o salto sobre a falta de perdão, dar o salto sobre o adultério, dar o salto sobre a ganância, dar o salto sobre o acúmulo financeiro a qualquer custo. Que através de Cristo, a nossa Páscoa que está ressurreta, consigamos dar os saltos necessários nessa vida para enfim nós damos o tão sonhado salto, o salto para a vida eterna. A nossa moradia não está aqui, a nossa morada não é aqui. Como eu falei, nós fomos libertos pelo sacrifício pascual que é Cristo Jesus, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos libertos da escravidão, do pecado, do Egito que nos escravizava, para caminhar numa jornada até chegarmos à Nova Jerusalém, até chegarmos às moradas celestiais. Nós aguardamos esse dia. A esperança do crente é que um dia nós habitaremos para sempre no céu de glória com Deus, com Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Em meio a toda tristeza, mesmo em meio a toda pandemia, nós temos uma esperança, nós temos um foco, e esse foco não pode ser desfocado. Essa visão não pode ser deturpada. Essa visão precisa estar fixa em nós. Estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque um dia Ele há de voltar e buscar a sua igreja. E nós nos encontraremos com Ele. E estaremos para sempre com Ele. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus, minhas irmãs. Eu quero orar com vocês. Senhor nosso Deus, Pai bendito e Deus Todo-Poderoso,
Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem colocado no meu coração para falar à tua igreja. Que o Senhor abençoe a cada ouvinte, Senhor, neste momento. Que cada pessoa, ao ouvir essa mensagem, possa ser tocada e sentir a alegria do teu Santo Espírito, reconhecer que o Senhor morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo pelos séculos dos séculos, e o Senhor está entre nós, o Senhor está em nós, e o Senhor usa as nossas vidas, Senhor, neste momento. Senhor, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha curar, Senhor, que tudo seja para a honra, que tudo seja para a glória e o louvor do teu santo nome, Pai. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a cada um, meu irmão.